Boa noite a todos. Hoje é dia 27 de março de 2019. Vamos dar início à nossa 11ª aula de escritura pública. Elisa, Lorena, Celso, vamos fazer o seguinte. As nossas frases feitas, elas estão aqui. As nossas frases feitas, elas vão ser o nosso norte. Eu vou ter que decorá-las. Ok. As mesmas da escritura de compra e venda. Primeiro ponto. É o que a Lorena vai fazer essas 2 semanas, se ela não for assistir às nossas aulas da VUNESP. Você vai decorar isso, obrigatoriamente. A escritura do divórcio, nós vamos seguir o nosso roteiro. Esse roteiro do arquivo que eu já mandei para vocês. Então, nós vimos, que aquela escritura ela tem aquele jeito que eu faço o cabeçalho e a eu faço o cabeçalho e a frase introdutória, o item 2.1, e depois eu insiro 15 elementos. 15 elementos que são aqueles elementos aqui. O casamento, quando aconteceu o casamento, os filhos, correto? A declaração, o divórcio, efeitos do divórcio, etc. Quando eu chego lá nas declarações finais, eu vou para os meus itens 3, 4 e 5, aplico o que for cabível e encerro a minha com o meu Elisafel. Ponto. E o que é cabível? Olha, naquela hipótese não tinha bem imóvel. Então, tudo que era referente a bem imóvel, eu ia tirar do 3, do 4 e do 5. Agora, nós temos um problema quando nós temos bem imóvel, porque já não é fácil fazer ela sem bem imóvel. Com bem imóvel é mais coisa ainda para escrever. Então, os senhores vão ficar atentos a isso. Você vai ter que colocar CND e INSS. Começar no 3, né? As de inteiro teor, a certidão dos tributos, certidão de quitação dos tributos municipais, certidão de quitação do IPR, registro anterior, número do contribuinte, dados do guia do FORREJUS, 4.1, 4.2, 4.3, etc. E aí vocês vão se utilizar do bom senso e vocês vão eliminar aquilo que não for aplicável. Então, vou ter a minha escritura, vou fazer daquele método, o proposto meu, que é o método que eu sigo e que sempre funciona muito bem. Inclusive, eu segui esse método, tirei a nota máxima lá em Rondônia. Seguindo esse modelo aqui. Vamos fazer, então, com esse modelo, ter em mãos a Resolução 35. Todo mundo tem que ter a Resolução 35. Resolução 35. Vamos começar juntos. Vocês, por favor, vocês vão imprimir aí aquele arquivo do professor Vilaverde, que ele mandou, foi você, Elisa, ou então o arquivo do Celso com as folhas. Se já não tiverem feito isso, vocês vão imprimir, para que vocês façam... Não, Lorena, não é isso não, é isso, Celso. A folha de resposta. Celso, mostra para a Lorena o que é. A folha de resposta, Lorena. Você está com ela aí, Lorena? Tudo bem. Então, você pega uma folha normal de papel mesmo para você escrever. Uma caneta ponta fina. Lorena, eu quero que você faça isso agora comigo. Caneta ponta fina. Elisa, caneta ponta fina, por favor. O papel em mãos. Celso, apostos? Apostos? Érico, todos apostos. Então, agora, vocês vão comigo. Vamos começar, então, do item 1. Vamos lá. Vou colocar aqui. Brasão, República Federativa do Brasil, Estado do Paraná. Agora é a hora de fazer a escritura pública de divórcio. É agora. A hora é agora. Se não estamos aqui, é isso. Estado do Paraná, vamos lá, seguindo o cabeçalho. Estado do Paraná. Depois do Estado do Paraná, nós temos a expressão município e comarca de Irati. Vou fazer aqui maior. Município e comarca, todos juntos, de Irati.
Paraná. Juntos. Vou descendo. Estado, União, Estado, município. O que eu tenho no município? Tabelionato de notas. Tabelionato de notas. Aqui é tudo muito rápido. CNPJ, CMS, endereço. Todo mundo junto. Endereço. Telefone. Livro. Folhas. Folhas. Livro. E agora, aqui na frente, aquela frase. Escritura pública de divórcio consensual. Divórcio direto consensual. Agora é a hora. Divórcio direto consensual que fazem. Não quero usar esses nomes, não. E aí eu vou colocar Pedro. Eu vou evitar de usar esses nomes aqui das escrituras. Pedro. Nome. E Paula. Ok. Nome. Ok? Faltou alguma coisa? Brasão, República, Estado do Paraná, Município e Comarca de Irati, Paraná, Tabelionato de Notas, CNPJ, Código Nacional de Serventia, endereço, telefone, livro, folhas, livros, tudo bem? Folhas, número, né? Livro, número. Não é livro, número, não. O livro não é o livro de notas, né? De escritura pública. É o livro próprio, específico. Você vê lá na sua relação dos livros quais seriam os livros que você teria para adotar. Mas o livro tem um número, sim. É porque ele vai ter um número. Perante o livro tem um número. Tanto é que se você observar aqui na escritura, esse livro aqui está no livro de escrituras públicas. E o livro é o 366, é o livro de notas, é o livro de escritura públicas, é o 366, ou seja, muitas escrituras públicas são feitas em Irati desde a criação dessa serventia, é o 366. Ok, então eu tiro a foto, a gente manda. Cadê meu celular? Então aqui a gente manda. Agora eu já passei pela essa primeira parte, agora vamos para a parte 2. Qual que é a parte 2? Todo mundo já vai escrevendo aí. A parte 2 continua a mesma coisa. A parte 2 continua a mesma coisa. A 2, na verdade, a 1.2. Vamos lá. Saibam todos quanto esta pública escritura de divórcio direto consensual virem que aos 27 de março de
do ano, né? Vamos lá, do ano de 2019, neste município e comarca de Irati, Paraná, neste tabelionato de notas, neste tabelionato de notas, eu vou adotar a regra repetindo os dados de cima. Eu vou fazer isso com a minha ponta finíssima, mas eu acho que vai ficar mais rico. Neste tabelionato de notas, CNPJ, CNS, localizado no endereço, rua, número, bairro, CEP, nesta cidade, de Irati, Paraná, telefone. Se acharam que está demais, aí vocês tiram o telefone. Compareceram perante mim, tabelião, as partes. Então, podemos colocar, então, como ela colocou aqui. Como primeira outorgante e reciprocamente outorgado. Então, as partes. Ponto. Compareceu perante mim, as partes. Ponto. As partes. Ponto. O que vem agora? Agora é a qualificação subjetiva. Até aí, tá tudo certo. Já apaguei aqui. Vocês estão escrevendo aí. Depois eu vou pedir para vocês mandarem uma foto da folha de vocês. Não, pessoal. Não, isso não. Vocês têm que escrever. As partes. Quem são as partes? Qualificação subjetiva. Eu vou colocar a qualificação subjetiva. Vamos lá. Não vou escrever não, só vou colocar nome, englobando o nome, o prenome e o sobrenome. Nome brasileiro, médico, RG, CPF, brasileiro, médico, RG, CPF. Falei 4, eu tenho que falar mais 2. O estado civil e o residente domiciliado. Vou encaixar o estado civil agora. Casado em data conforme termo, número, termo, folhas, número, livro de, conforme termo, folhas, livros, do RCPN de Irati, Paraná,
endereço. Casado em data conforme o termo, as folhas, o livro, o RCPN. Então, eu graduei. Eu saí do termo da folha, do livro. Vocês estão vendo que tem uma dimensão ampliativa? Sim, do RCPN de Irati. Cheguei em Irati, o que mais? Eu tenho certidão de casamento. Eu vou colocar aqui o pacto. Sob o regime CUB. Nos termos do pacto antinupcial. Estou fazendo mais completo agora, tá bom? Termos do pacto antinupcial lavrado, não é escritura pública? Lavrado em notas. Eu vou colocar folhas. É o mesmo dado da escritura pública. Livro, número, onde foi lavrado esse pacto antinupcial? Esse pacto foi lavrado no cartório de notas. Em folhas, eu vou tirar então o seguinte, eu vou colocar em notas, vou tirar essa expressão, vou colocar só lavrado em folhas, livro, número, no tabelionato de notas endereço, no tabelionato de notas, endereço, no tabelionato de notas, endereço. E aqui simplesmente eu coloco certidão de casamento, matrícula, número, certidão de casamento, matrícula, número, certidão de casamento, matrícula, número, expedida em data. E aqui eu vou falar o seguinte, eu coloquei casado em data e eu vou colocar simplesmente assim. Não vou ter o menor dilema. Com quem? Qual que é o nome da esposa mesmo? Então vamos usar o nome aqui. Não, independente. Com nome, brasileira, médica, RG, CPF, ambos residentes e domiciliados em endereço. Residentes e domiciliados no endereço, ponto. Agora, vamos lá? Vamos conferir? Cadê minhas frases aqui? Vamos ver se faltou alguma coisa. Prenome, sobrenome, nacionalidade, estado civil, vou colocar daquela forma. Profissão, portador do RG CPF, casado em, ok. Em data, eu coloquei o regime no final, sob o regime CUB, e casado na vigência conforme termo folhas livro do RCPN, sim, de Irati, Paraná, endereço. E aí eu trouxe os dados do CUB, nos termos do pacto antinupcial, lavrado em folhas livro, em tabelionato de notas. Aqui faltou uma coisa importante. Folhas
ter lavrado em... Aqui eu vou colocar a data. Aqui faltou a data. Em data, folhas, livro, no tabelionato de notas, endereço, porque é lavrado o pacto, vocês estão vendo que tem a data, folhas, livros do RCPM. Perdão, pessoal, aqui vocês corrijam isso aqui para mim, por gentileza. A escritura do pacto antinupcial ela não é lavrada no notas, no RCPN, tá bom? Tá, Lorena? Aqui, ó, isso aqui a gente tem que corrigir. Pequenos erros ali na hora. Esse dia foi muito tarde e passou por isso. Mas o resto tudo está conforme isso aqui. Em data, folhas, livro, no tabelionato de notas, endereço. E aí eu já coloquei a certidão de casamento, matrícula expedida em data. Em data. Aqui não tem essa do RCPN local, isso aqui também é falso. Mas quando o pacto ele está averbado na sua escritura pública de casamento. Não. No seu termo de casamento, correto? Fica a terceira coluna. A terceira coluna no seu livro. Quando você pede a certidão, já consta na sua certidão os dados do pacto antinupcial. Então, aqui, nós já temos, com a certidão de casamento, matrícula, número, aquele número expedido em data, com nome brasileira, médica, RG, CPF, ambos residentes e domiciliados, em endereço. A procuração é que vai ser arquivada, mas nesse caso a gente não vai arquivar a procuração do advogado. Eu já vou passar para a parte do advogado, que eu quero colocar o advogado aqui nesse momento. Eu vou colocar o advogado aqui nesse momento. Tanto é, se vocês observarem, o artigo 20, qualificação subjetiva. Olha só, artigo 20 da resolução, correto? Artigo 20. As partes, vamos lá conferir? Artigo 20, inciso 2, ele fala, na verdade, para o inventário por partilha, mas lá no sufoco, se a gente esquecer toda a qualificação, a gente vai nos recorrer aqui das regras pertinentes ao inventário e partilha. Profissão, ele não falou idade, né? É diferente. Aqui é diferente. Você vai colocar nacionalidade, profissão, idade. Mas temos essa disposição também aqui no nosso Código de Normas. Então, os senhores não vão ficar desassistidos, mas é melhor decorar a estrutura que ficar buscando lá no Código de Normas, porque isso aí vai ser assim uma estratégia para devorar o tempo de vocês. Não dá para fazer isso. Vocês têm que confiar em mim e pronto. Correto? Está lá no 215 do Código Civil, está aqui na resolução, em outra parte, mas a gente vai aplicar. Está aqui na matrícula, no Código de Normas. Ótimo, beleza. Então, venci a parte, agora eu vou colocar a parte do advogado. Uma das partes pode não comparecer. Pode não comparecer. O advogado dessa parte, por exemplo, vai ser o mandatário. Agora, as duas partes comparecem. É isso que é o ponto crucial. Ele também vai comparecer. Por quê? Nós não temos um dispositivo específico que o advogado é obrigatório, a presença do advogado. Então, eu estou colocando aqui dessa forma. Vamos lá. Facultado para a lavratura, livre escolha do tabelião, as escrituras para transferência, ok, o valor dos emolumentos efetivos é vedado, gratuidade. Artigo 8º. É necessária a presença do advogado, dispensada a procuração, na lavratura, nela constante seu nome e registro da OAB. Então, eu vou colocar da OAB. Já tirei a foto, já mandei para vocês? Já, né?
Qualificação subjetiva, mandei agora. Vamos lá. Vou apagar e vou colocar aqui exatamente, vocês se lembram, procuração, vocês vão se lembrar do advogado. Advogado. O advogado não está aqui no artigo 8º? Perdão, pessoal. Deixa eu tomar uma água. Advogado. Elisa, não tenha escrúpulos de copiar a letra da lei. Tá bom? Professor, mas tem que constar que está a pacto antinupcial? Tem. Se tiver, né? Mas, professor, eu queria... desculpa. Pode falar, Lorena. Eu interrompi a senhora. Não, mas manifeste-se. Em primeiro lugar, eu queria dizer que se precisa colocar esse termo advogado, você não pode fazer corrido, professor. Sabe? Não. Eu acho que é mais rápido. Pois é, não, mas eu acho que você deveria colocar assim. Ou então, eu acho, sabe por quê? Porque fica melhor para a pessoa que vai corrigir. Uhum. Eu acho que entre aspas, eu acho que é uma economia, desculpa a expressão, mas assim, pouca, pequena. É uma economia pequena que você vai fazer pelo benefício que você terá. Eu acho que quando coloca o advogado, a palavra advogado, ou então a expressão do advogado, eu acho que a leitura vai ser mais agradável. Ainda que você não use aqueles itens 1, 2, 3, 4, 15, você coloque em negrito, ou então sublinhado. A minha prova em Rondônia eu coloquei sublinhado. Uhum. Eu coloquei sublinhado. Tá. Ele fica visualmente melhor. Professor, mas tem que constar que é a pacto antinupcial? Sim. Correto? Sim. Depois de dezembro de 77, alterou o regime legal, o regime deixou de ser o CUB para ser o comunhão parcial de bens. Portanto, antes, todas as pessoas sem o pacto antinupcial, elas eram tidas casadas pelo regime legal da comunhão universal de bens. Depois de dezembro de 1977, as partes pelo regime legal eram casadas pelo comunhão parcial de bens. Portanto, sem a necessidade do pacto. Outros regimes eleitos seriam, sim, pelo pacto antinupcial, o que deve constar expressamente aqui na nossa regra. Na nossa regra. Na nossa qualificação subjetiva. Advogado. Não vou ter menor escrúpulo de copiar. É necessária a presença do advogado. Vou colocar o seguinte. As partes obedecendo ou não obedecendo ao artigo 8º, resolução CNJ 35, compareceram acompanhadas de advogado, do advogado, senhor nome, vamos lá, brasileiro, advogado, solteiro, se for casado não tem problema, paramos por aqui, vou colocar casado, só para desencargo de consciência. Casado, não vou qualificar a esposa do advogado, RG, CPF, residente e domiciliado, faltou aqui isso é extremamente importante. OAB, número, e-mail. Se Sinceramente, se você colocar aqui
Acompanhado do advogado residente domiciliado, não tem importância. No final aqui, brasileiro, isso para fins de prova, isso é irrelevante, sabiam disso? Eles têm que corrigir, eles têm que considerar. Essa suposta ordem que existe não é trazida em lei nenhuma. O que não deixa de ser um costume jurídico, entendeu? Mas você vai deixar de fazer ou fazer algo em virtude de lei. Não é em virtude de costume jurídico. Então, esse é um bom argumento. Eu sei se eles vão aceitar esse argumento, não sei. Por isso que eu tento manter tudo em ordem. As partes, obedecendo ao artigo 8º da Resolução CNJ 35, ofereceram acompanhado do advogado, senhor. Quais os dados? 8º. Dispensando-se a apresentação da procuração. Bom, eu não estou falando aqui do advogado. Eu não estou falando aqui do advogado. Então eu já vou colocar que não fui eu que indiquei o advogado. O advogado foi aí pelas partes. Mas eu vou colocar aqui de uma vez. Vou pegar aqui o... Qual que era? Dispensando-se a apresentação. Eu vou simplesmente colocar assim, o advogado profissional, é o nome, profissional, o advogado profissional da confiança delas, das partes, o advogado profissional da confiança das partes, o advogado profissional da confiança das partes não foi indicado por mim, tabelião. Essas partes do que dou fé. Pronto, já resolvi o problema. Agora, eu já coloquei o advogado, já coloquei o tabelião, e agora eu vou passar lá para o pré-objeto. É a Claudete, deixa eu colocar no silencioso, Claudete. Eu vou lá agora já passar para a introdução. Já vou passar para a introdução. Celso, vou aproveitar esse intervalo para te fazer uma pergunta. Sim. Você já começou a grifar o teu código novo? Não, eu estou esperando sair a norma. Eu também. Então, não grifei ainda. Eu estou trabalhando com o antigo. O antigo.
Tá, é o que eu tô O fazendo. antigo está todo riscado e o Uhum, novo não risquei nada ainda. tá. Vai que sai lá a norma do Paraná, você não sabe o que eles vão fazer, né? É. Vai que Ó, sai lá que eles não podem riscar, daí falei sobre o advogado. Tá faltando alguma coisa? Antes daquela frase? Está. Qual que é a frase? Da capacidade da procuração. Essa frase, essa palavra capacidade de procuração, Lorena, por sua vez, você não vai colocar capacidade. Não é isso. Você vai colocar a frase direto, seguindo. A identificação. Qual que é a frase que eu coloquei aí para vocês? As partes, porque foi melhor, né? As partes foram identificadas, as partes foram identificadas em razão dos documentos de identificação. As partes foram identificadas em razão dos documentos. Nossa, ficou ruim isso, mas não tem problema. Documentos de identificação. Os documentos pessoais. Os documentos de identificação, documentos pessoais apresentados em seus originais e são pessoas capazes para a prática do presente ato do que dou fé. Ponto. E já vou colocar aquela frase introdutória, que é o item 2.1. Vou escrever aqui 2.1. Se lembra daquela frase? Pela presente escritura pública de divórcio direto, consensual, as partes pretendem dissolver o vínculo conjugal pelo divórcio. Ponto. Aí acabou. O objeto, pós-objeto, forma de pagamento, quitação, não faz o menor sentido. Já vou para cláusulas específicas do negócio jurídico. Não é isso? Cláusulas específicas do negócio jurídico. Vou tirar a foto aqui e nós continuamos aqui agora. Já vou para cláusulas específicas. Cláusulas específicas do negócio jurídico. Ó, vamos lá.
que eu falei para os senhores? Aí eu vou pedir para os senhores marcarem agora artigo 3º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10. Por quê? Eles vão marcar aí, porque esses são as disposições de caráter geral. E eu vou marcar aqui também, todos juntos. Artigo 3º, artigo 3º, isso aí, pessoal, vocês podem marcar o seguinte, ó, laranja é divórcio. Qual cor para vocês identificar o divórcio? É o amarelo? É o verde? Divórcio. Não tem nem divórcio. De verde. Ó, que ideia boa. De verde. Divórcio de verde. Tudo bem? Divórcio de verde. Aí você vai marcar de verde. O de verde, o artigo 3º. O sinal está verde depois do divórcio. Não vamos esquecer mais. Artigo 3º. Por quê? Vocês vão pegar a resolução aí no vademecum na Marta de vocês. Vocês já vão na resolução 35 e já vão marcar o de verde. Isso, porque vai cair o divórcio. Ah, o divórcio é o de verde. Então eu já tenho o artigo 3º. Qual? O outro. O artigo 8º. Artigo 3º. Artigo 8º, artigo 9º, artigo 10. Artigo 10. De verde. Artigo 3º. Artigo 8º, artigo 9º, artigo 10. Ótimo, ótimo. Ó, colei, fiz minha cola. Vamos lá. Agora, vocês estão acompanhando aqui também, ó. Estão acompanhando. Desconsidere esse 106.5, que isso aí, vocês vão apagar esse 106. O que vale é o da direita. Vamos lá. Artigo 3º. Eu falei em algum momento antes sobre o artigo 3º? Não. Mas eu falei sobre o artigo 8º, que eu pedi para vocês colocarem antes do artigo 9º aqui, porque logo no início, quando eu entrar nas cláusulas específicas do divórcio, eu vou falar artigo 3º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10. Mas eu já falei sobre advogado, já falei que o advogado acompanhou as partes, já falei que os advogados não foram orientados. Então, já falei o 8 e o 9. Falta eu falar o artigo 3º e falta eu falar o artigo 10º. Nesse primeiro momento. Então, como que eu vou fazer? Simples assim. Deixa eu ver se eu já mandei aqui para os senhores. Já mandei para os senhores. Eu vou colocar o artigo 3º. Sem maiores formalidades. Escrevendo na frente da última palavra. Sem maiores, sem marcar nada. Vou escrever na frente da última frase, da última palavra. Artigo 3º. As escrituras públicas de inventário e partilha de separação não dependem de homologação judicial. Vou colocar. Esta escritura pública, aqui mesmo, de divórcio direto, consensual, não depende de homologação, não depende de homologação judicial, aqui mesmo. E é título
hábil para o registro. Estou lendo o artigo, sem menor escrúpulo, e estou copiando mesmo. Registro civil e o... Todos juntos, hein? Registro imobiliário. E o registro imobiliário para a transferência de bens e direitos, bem como para a promoção de todos os atos necessários, bem como a promoção de todos os atos necessários, à materialização das transferências eu aqui com letra máxima, vocês aí com letra mínima, das transferências de bens e levantamento de valores Detran, junta comercial, RCPJ, etc. Ok. Copiei assim. Ipsis literis. Isso aí. Sem o menor escrúpulo. Vamos lá. Eu falei sobre o 3? Falei, acabei de falar. Falei sobre o 8, falei sobre o 9? Falei, porque aí tudo bem, né, pessoal? A gente pode ter maleabilidade, não vai ser muito mais complexo colocar o 3, o 8 e o 9 naquele momento ali, antes da capacidade, não vai ter problema. 10. É desnecessário o registro da escritura pública decorrente da lei no livro E do ofício do RCPN, entretanto, Tribunal de Justiça. O que eu vou colocar, pessoal? Simplesmente, vocês escreveram aí, né? Escreveram aí. Ó. Simplesmente a seguinte frase. O que fala aí no 10? É desnecessário o registro da escritura pública, dessa escritura pública, no livro E do RCPN. Vamos lá. Seguido. É desnecessário o registro desta escritura pública no ofício do registro civil das pessoas naturais. No livro E, né, na verdade, né? No livro E
No livro é, na verdade aqui em Minas a gente não fala e, a gente fala é. No livro é do ofício do registro civil das pessoas naturais. Ponto. Ponto. Acabou. Ok. Agora, eu vou para onde? Eu vou agora lá para disposições referentes a inventário e partilha. Disposições comuns. Vou lá para o artigo 33. É divórcio? É de verde. Vamos lá. 33, marca aí. Artigo 33. Desse jeito que eu fiz aqui, ó. Desse jeito. 33. Vamos lá. Sem pensar muito. 34, parágrafo único. 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Depois, separação consensual? Não. Divórcio? 52. 52. Marquei tudo de verde. De verde. Não é isso? É isso. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e a gente já volta para a gente continuar seguindo o nosso texto. Voltamos? Voltamos? Estamos juntos. Elisa, Celso, Lorena. Qual que é o próximo? Artigo 33. Artigo 33. Como assim? Foram, para a lavratura da escritura pública de separação e divórcio consensuais, deverão ser apresentados o quê? Vamos lá? É desnecessário o registro dessa escritura pública no livro E. Foram apresentados os documentos, pessoal, mas aí, obviamente, os senhores vão ter que conjugar com as regras específicas aí do Paraná. Quando ele fala em documentos, ele fala da guia do Funvejus, ele fala referência expressa ao registro de protocolo, outras questões que não está aqui, né? Indicação dos documentos apresentados, documentos foram arquivados, no 42 e 43. Então, vamos simplesmente colocar assim, foram apresentados os documentos. Todo mundo juntos. A. Certidão de casamento. Certidão de casamento. B. Documento de identidade, documento de identidade oficial e CPF do Ministério da Fazenda, F. C. Pacto antenupcial, pacto antenupcial. D. Certidão. Eu não vou colocar, posso colocar. Não foi apresentado certidão, não foi apresentado certidão de nascimento dos filhos, porque o casal não possui filhos, nem certidão. Posso tirar as letras e escrever o texto. Nem certidão
de propriedade de bens, porque o casal não os possui. Certidão de propriedade de bens móveis e imóveis, porque o casal não os possui. Trinta e três. Valeu, 33? 34. Ó, 34. As partes devem declarar ao tabelião no ato da lavratura da escritura que não tem filhos comuns ou havendo que são absolutamente capazes, indicando seus nomes e as datas de nascimento. Pessoal, qual que é o conteúdo desse 34? Filhos. Filhos, Lorena. Vamos colocar então aqui. Filhos. As partes declaram a mim, tabelião, que não possuem filhos. O que eu já posso colocar aqui? Já me vem à mente. Que ela também não está grávida. E que a esposa não se encontra em estado gravídico. Ponto. E que a esposa não se encontra em estado gravídico. Ok, ponto. 34. As partes devem declarar que o cônjuge virago não se encontra em estado gravídico. Eu prefiro falar o seguinte, sinceramente. Ou ao menos que não tenha condição. Mas espera aí, eu estou fazendo a escritura. Eu já vou pedir que ela me declare, com certeza. Ou então, e que a esposa não se encontra em estado gravídico. Marquei o 34 e o 35. Ou vocês poderiam colocar simplesmente assim, já que vocês querem fazer ainda mais parecido com a lei. Ou, pelo menos, me foi. Mas isso aqui, numa escritura pública, eu acho, soa muito mal. Soa muito mal. Não, não vou colocar dessa forma. Ou pelo menos me foi dito que a esposa não está consciente, não tem conhecimento dessa condição? Não. Ou, aí fica a critério de vocês. E as partes declaram a mim, tabelião, que possuem filhos e que a esposa... E a esposa declara, né? E a esposa declara. E a esposa declara
não se encontrar em estado gravídico. É estranho, eu acho que é meio paradoxal você afirmar que não se encontra em estado gravídico e depois você colocar uma expressão, não conheço essa condição. Vocês concordam comigo? Eu acho que não cabe. Você pode colocar o seguinte, as partes declaram, o que a resolução quer falar é o seguinte, as partes declaram, eu acho que a melhor interpretação para essa disposição é o seguinte, as partes declaram a mim, tabelião, que não possuem filhos, e a esposa declara não se encontrar em estado gravídico. Bom, as partes declaram a mim, tabelião, que não possuem filhos, e a esposa declara não ter conhecimento sobre essa condição. Eu acho que são incompatíveis essas duas disposições. Filhos. Da escritura deve constar a declaração das partes que estão cientes da consequência da separação e do divórcio, firmes no propósito de pôr fim à sociedade, de vínculo, respectivamente, sem hesitação. Qual que é isso aqui, pessoal? Isso aqui diz respeito ao próprio divórcio. Divórcio. As partes declaram efeitos, divórcio e efeitos. Então, as partes declaram que estão cientes, todos juntos, estão cientes das consequências do divórcio, porque não são comuns, são do divórcio, são disposições comuns, do divórcio, e declaram estarem firmes no propósito de pôr fim à sociedade conjugal Claro, não é só o divórcio, pessoal. Ele põe fim tanto à sociedade quanto ao vínculo. A sociedade e ao vínculo. Eu vou colocar aqui que eles estão querendo separar, dissolver o vínculo e dissolver a sociedade. E ao vínculo, por fim, a sociedade conjugal e ao vínculo. Essa palavra, respectivamente, ela é utilizada aqui nesse contexto porque estamos a tratar de disposições comuns à separação e divórcio. E aí ele usa esse, respectivamente, para pôr fim à sociedade conjugal, respectivamente, separação. Vínculo matrimonial, respectivamente, divórcio. Mas você pode pensar também, esse é o divórcio, ele já colocando fim ao vínculo matrimonial. Vocês lembram que eu fiz um A e B, o vínculo, que é o A e B, e o maior era a sociedade? Ele já extingue a sociedade conjugal. Mas eu vou colocar por fim a sociedade e ao vínculo conjugal. Sem hesitação, com recusa de reconciliação.
Vamos lá. Fiz o 35? Fiz. Eu, para fazer o divórcio, eu vou copiar mesmo. Não tenho a menor vergonha de falar isso para o senhor. Eu vou copiar mesmo. Vamos lá. Terminei o 35. Ó. 36. 36. Trinta e seis. 36. O comparecimento pessoal das partes é dispensável à lavratura das escrituras. Vou colocar o seguinte: as partes compareceram pessoalmente à lavratura da presente escritura pública, as partes compareceram pessoalmente à lavratura da presente escritura, acompanhadas, assessoradas e aconselhadas, né? E assessoradas pelo advogado supra qualificado. Ok? 37. Havendo bens a serem partilhados na escritura, distinguir-se-á o que é patrimônio individual de cada cônjuge, se houver, do que é patrimônio comum do casal, conforme o regime de bens, constando isso no corpo da escritura pública. Tem bens. O casal não possui qualquer bem imóvel ou móvel ou qualquer direito sobre e, consequentemente, e também não possuem qualquer direito ou qualquer outro direito. Bens. Partilha. Pelo fato do casal não possuir, em virtude, em razão de não possuírem bens, direitos de qualquer natureza, não há partilha. Não há partilha. 37, falei. Havendo bens a serem partilhados, distinguir-se ao que é patrimônio individual.
Na partilha em que houver a transmissão de propriedade do patrimônio individual de um cônjuge ao outro, ou partilha desigual de patrimônio comum, deverá ser comprovado o recolhimento do tributo sobre a partilha. Eu não vou sequer mencionar esse 38 aqui. O 38 eu não vou mencionar, mas se lá na prova tiver, vocês vão ter que escrever exatamente como eu escrevi. 38. 39. A partilha da escritura pública. 39. Cabe o 39 aqui? Não cabe. A partilha em escritura pública de separação e divórcio far-se-á conforme as regras da partilha inventária judicial no que couber. Se eu quiser, se eu tiver com tempo, eu posso colocar. A partilha em escritura pública de separação e divórcio far-se-á conforme as regras do partilha inventário judicial no que couber. O traslado da escritura pública de separação e divórcio será apresentado ao RCPN, ao Registro Civil do respectivo assento de casamento, para a averbação necessária, independente de autorização judicial e de audiência do Ministério Público. Vou colocar, então. Vocês lembram que tinha um dispositivo sobre isso, que ele falava lá no final? Não vou ter menor vergonha mesmo de escrever exatamente aqui. Vou tirar uma foto e vou começar a escrever em cima para ficar melhor. As partes foram orientadas e estão cientes que o traslado da escritura pública, divórcio direto, consensual, deverá ser apresentado ao oficial do Registro Civil Pessoas Naturais do respectivo assento de casamento para a averbação necessária, independente de autorização judicial agora é a hora de escrever. E audiência do Ministério Público. Ministério Público. Ponto. Item 41. Havendo alteração do nome do cônjuge em razão da escritura de separação ou restabelecimento, óbvio que aqui eu posso também informar o seguinte: não há necessidade de apresentação ao RI porque não há bens imóveis.
não há necessidade de apresentação ao RI, porque essas vírgulas, Elisa, às vezes a gente é um pouco incauto aí. Ah, a Elisa vai ter que sair. Tudo bem, Elisa. Por causa das vírgulas, né? Atenção, hein? Atenção com a pontuação com a vírgula. Por que não há necessidade de apresentação ao RI? Porque não há bens imóveis. Não há bens imóveis. Vou tirar a foto. Lorena, você está escrevendo? Sério? Você já escreveu tudo isso? E o outro lado? Ah, tá. Não, tá bom, tá bom. E você, Celso? O seu tá ótimo, gostei. Pior que a Elisa. A Elisa tá melhor em termos de linhas na segunda folha. E parece que a Elisa tá mais econômica. A Elisa está mais econômica, Celso. A minha letra eu tenho que forçar bastante, porque ela é grande, então eu tenho que estar toda hora forçando para diminuir, senão dá prejuízo, gasta muitas linhas. Nossa, eu não consigo fazer letra menor do que essa. A minha tá minúscula. Tem que caber nas 60 linhas. Se não couber as 60 linhas, está eliminado ali. Não, Elisa, Lorena, o que eu estou falando é assim, a sua tá melhor. Você gastou na segunda página menos linhas que o Celso. O Celso já está lá na metade. Né, Celso? Mas a gente já está terminando também, calma. Mas é bom para a gente ter consciência agora. Agora é o momento da gente ter consciência disso. É importante o seguinte, só uma observação, você colocar, não escrever nada fora dessas 60 linhas, porque senão eles consideram que a identificação da prova daí te dão 0. Então, escrever só dentro das linhas, de qualquer forma. E dá para abreviar RCPM, RG, CPF? Eu abrevio. Eu vou abreviar. Porque eu vou pôr porque no cartório eles colocam CI/RG. Economiza um monte. Economiza bastante espaço. Coloca CPF, né? República Federativa do Brasil, dá para abreviar? Eu acho que não, porque aí é o cabeçalho, né? Esse daí não. Mas assim, você tem que usar o bom senso, Lorena, o bom senso. O CI-RG, tudo bem. Agora, RFB vai ser identificado como República Federativa do Brasil? Eu acho que o CI-RG eu identifico como CI-RG. Artigo, Código Civil. CC. CC, né? Eu faço o seguinte, quando está chegando no final da prova, das páginas ali, das linhas, se está apertado o espaço, eu começo a abreviar tudo no final. Entendi. Agora, você está sobrando espaço, daí eu escrevo por extenso. Tá. Vamos continuar. 41. Eu vou colocar nome. Aqui, Elisa, Lorena, aqui é nome. Eu vou colocar assim, o cônjuge Virago continuará a usar o nome de casada. Eu escrevo nome. Ponto. 42. Sigilo. Eu vou colocar o sigilo dessa forma. Não, eu não vou colocar a palavra sigilo, porque eles podem ler e pensar assim, tem sigilo? Não. Eu vou simplesmente colocar assim, não há... As partes foram orientadas
de que não há sigilo à escritura pública de divórcio. Ponto. 43. Eu não sei se eu já falei. Apresentação. Traslado. Vou colocar o seguinte. As partes foram orientadas. As partes foram orientadas sobre a necessidade. As partes foram orientadas sobre a necessidade. Já consta isso, professor? Já consta, né? É. Não é. Isso é verdade. É porque eu já falei. É porque, como eu não estou fazendo texto, então, mas aí voltando, eu vou marcar o seguinte. Tá. 43. Já consta. 44. As partes. Pensão. Pensão alimentícia. As partes dispensam os alimentos. Dispensam reciprocamente. Alimentos reciprocamente. As partes dispensam os alimentos reciprocamente. Mas estão cientes que poderão estipular obrigações alimentares em escritura pública de retificação. Em escritura pública de retificação. 44. 45. A escritura pública, quanto ao ajuste do nome de casado, pode ser retificada mediante declaração unilateral. Ok, não preciso colocar. 46. O tabelião pode negar a lavratura de separação se houver fundados indícios de prejuízo aos cônjuges, em caso de dúvida. 45 e 46. 46. Os cônjuges separados podem, mediante escritura, converter. 52. Não. Mantendo as mesmas condições. Não se aplica. Então, agora, já estou terminando a minha escritura e eu vou passar agora pelas minhas frases. Voltei aqui para a minha tabelinha colorida. Pré-objeto, objeto, registro, matrícula, pós-objeto, cláusulas específicas do divórcio, terminei, porque eu estou fazendo aqui. Né? Correto, estou seguindo. Passei aqui por... Essa aqui é importante pra caramba, ó. Vocês têm que seguir. Vamos lá. Aqui eu ia fazer a descrição do imóvel. Tem imóvel? Não, não tem descrição nenhuma de imóvel. Depois eu tenho certidão de interteor? Não tenho. Vamos seguir aqui pela última que está melhor. Vocês já entenderam, né? Lorena. 3.1. Certidão de interteor? Tem? Não. Certidão de quitação de tributos municipais, certidão de quitação de terra e dados CCI, ARNIF? Não.
Registro anterior de matrícula? Não. Número de contribuinte? Tem. Aqui eu vou colocar o seguinte, dados da guia FUNREJUS. Tirei foto. Qual que é o próximo item aí na minha tabela colorida? O próximo item da tabela colorida Registro do protocolo geral, né, professor? Qual que é o próximo? Mandou aí, tô mandando a foto. 4.1, referência expressa. Isso, exatamente. Ato devidamente protocolado. Ato devidamente protocolado sob NR no livro protocolo geral em data. Qual que é o próximo? Indicação de documento apresentada. Vamos colocar aqui. Foram arquivados? Eu mencionei, eu poderia ter mencionado o arquivamento naquele momento. Os documentos apresentados foram arquivados. Vocês se lembram que eu já falei que o documento tinha sido apresentado? Houve ITBI? Houve quitação? Há ações reais pessoais de ônus reais? Não. Eu posso colocar que as partes não estão sujeitas às contribuições devidas? Faz sentido eu falar isso? Não faz. Certidão de feito? Só se estiver bem. Certidão fiscal? Só se estiver bem. CNDT? Dói? Faz sentido? Não faz. Sensec? Sensec? Faz sentido. Faz sentido. Sensec. Aquela dela, aí da sua amiga, Lorena, consta, porque você viu o tanto de patrimônio, né, que eles tinham. Sim, claro. Então, você vai obedecer às informações referentes a esta escritura
pública. SENSEC. Quer dizer, não sabem essa certidão. Esse item eles não cumprem, só para ele contar, tá? Mas tudo, eu não estou dizendo que eles estão certos, tá? Mas eu conversei com o cartório. E o que eles falaram? Eles não cumprem esse item. E a corregedoria foi lá e não reclamou nada. Eu não sei se eles estão esquecendo, acho que estão esquecendo. Porque Mas normalmente nem o cartório está fazendo daqui. Normalmente, essas SENSEC são dos tabeliões, de todos os atos notariais. O registro de imóveis não precisa informar SENSEC. Mas isso é tabelião. É só tabelião. Mas ela está falando que o tabelião não é de notas. Nenhum dos tabeliões, dos tabelionatos de notas cumprem. Isso Todos eles teriam que informar. mas eles não informam. Mas vamos cumprir essa regra? Porque vamos, claro. Correto? Então tá. As informações referentes a essa escritura pública serão remetidas à CNM, Central Notarial de Serviços Eletrônicos, nos termos do provimento, 18 de 2012 do CNJ. Todo mundo aí, hein? Vamos fazer essa completa. Constam das informações remetidas à SENSEC. E aí eu vou copiar na minha colinha lá. A, nome das partes por extenso. B, número de documento de identidade. C, copiando tudo, CPF. D, o valor do negócio jurídico. E E, o número de livros e folhas. As informações serão emitidas por meio da internet ao Colégio Notarial do Brasil, arquivando-se digitalmente o comprovante de envio. Arquivando-se digitalmente o comprovante envio. Ponto. Tem código, Caixa? Tem. Autorização do RI? Não. Dispensa das testemunhas? Posso colocar. Ela colocou ali. Dispensa das testemunhas instrumentárias. Vamos colocar? Vamos. Dispensadas expressamente a presença e assinatura de testemunhas
instrumentárias. Ponto. Agora, vamos voltar lá para o Elisafel. Elisafel. Vamos lá? Encerramento. Nada mais foi declarado. Ok. Juntos, todos juntos. A presente escritura pública foi lida em voz alta perante os presentes e achada conforme em todos os seus termos. Ok. Eles, leitura, é um encerramento, a leitura, os emolumentos, vamos lá, a colinha, custas, todos juntos, valor, esse aqui a gente cola, VRC, valor, Funrejus, valor, selo Funartem, valor, continuamos, FADEP, valor, a colinha, FADEP, valor, ISS, valor, a colinha, rápido, selo digital, número, controle, código. Ok, já falei. Eles, encerramento, leitura, emolumentos, selo, eles. Afel, a escritura pública é assinada por parte A, parte B, advogado. E também o tabelião, claro. Assinatura, eles fortes, formalidades, as formalidades tradicionais de encerramento. Ponto. Eu, tabelião, dou fé, juntos, dos fatos constatados e dos documentos apresentados. Eu, tabelião, dou fé dos fatos constatados e documentos apresentados. Escrevi. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Ah, esqueci. E, após verificadas, cumpridas todas as formalidades legais e fiscais, todos juntos. Vamos lá? Legais e fiscais, apagar. Já receberam aí. Escrevi. Por isso que é importante a datilografia, hein? Escrevi, conferi
selei, subscrevi e assino. Conferi, escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso o presente instrumento do que dou fé. Do que dou fé. Encerrando o presente ato. Encerrando o presente ato. Do que dou fé, né? Mas traslado, emitido e entregue às partes. Traslado, emitido e entregue às partes. Em seguida, e aqui, local das assinaturas. A, B, advogado. E, por fim, tabelião. Ponto. Tirar a foto? Ué, como não está indo? Foi. Então, como fomos? Lorena, terminou? Professor, agora o senhor escreveu mais rápido, não consegui acompanhar. Então, agora eu vou pegar e vou fazer aqui sozinha, tá? Tá bom. Mas eu gostei, porque eu gostei dessa objetividade, sabe? Uhum. Ficou objetiva essa aula, ficou mais clara, sabe? Ficou, né? É. Ficou. Sabe? Porque da outra vez eu quis fazer de uma outra forma. Na verdade, é por causa que essas escrituras aqui, elas são muito... Elas não são tão objetivas, eu acho. Esse aí ficou melhor porque ela fica mais fluente, assim, mais... né? O necessário, não precisa reescrever 1000 vezes, eles reescrevem muitas vezes as coisas. Exato. Então tá. Celso, você conseguiu terminar? Eu também, é que agora o filho chegou aqui, deu uma atrapalhada no final, mas eu estava acompanhando bem, mas daí ele começou a falar, mas eu só acompanhei e não consegui escrever o finalzinho. Lorena, deixa eu ver como é que você foi no finalzinho, só na última página. Eu tô aqui, ó, no Sensec. Tá, tudo bem, você parou no Sensec, ok. Uhum. Levanta um pouquinho para cima só. Levantar para cima é ótimo. Nossa, tá ótimo. A sua tá muito boa. E você, Celso? Uma coisa, ó, parou no Sensec lá. Deixa eu só aumentar aqui. Coloca aí, por favor, na tela. Aumenta um pouquinho só. Levanta. Eu também tem espaço. Ótimo. A sua também, perfeito. Espaço. Ótimo. Nossa, muito bom. Vai dar o espaço. Ótimo espaço. Uhum. Eu só queria, na verdade, comparar com essa, se vocês me permitissem, mais 2 minutos, eu juro que já terminamos agora. Eu vou pegar a foto daquela ontem que nós fizemos e eu vou falando, e vocês vão falando o seguinte, isso tem mesmo, isso não tem. Quer ver? Você lembra aquela foto da que a gente fez ontem? Eu quero mostrar para você. Eu falei do casamento? Inciso 1, falei. Uhum. Logo na descrição. Você lembra na qualificação subjetiva? Falei. Falei dos filhos? Falei. Sim. Falei do divórcio direto, do requerimento? Falei do requerimento na fase introdutória.
Falei que eles foram aconselhados e assistidos juridicamente? Falei. Falei do divórcio? Falei também do divórcio, que elas põem fim. Os efeitos dos deveres, não tive essa parte, fim dos deveres conjugais. Talvez eu poderia ter inserido uma frase, igual aquela frase que eu coloquei ontem, que fala o seguinte: fica ela presente, fica dissolvido o divórcio. Porque da outra vez fica muito assim, no requerimento, mas não tem um martelo batendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu acho que só eu poderia fechar essa nossa escritura com essa minha estrutura, mas uma frase específica do divórcio, falando que fica divorciado. Você está entendendo? Entendi. Aonde que o senhor acha? Eu acho que a gente pode colocar, antes de esse finalzinho aqui, de tudo isso, antes do Elisafel, eu posso colocar uma frase assim, do divórcio, especificamente da mesma forma que eu escrevi ontem, dizendo que as partes, elas declararam, e elas estão, a partir do momento dessa escritura pública, com um novo estado conjugal de divorciados, tendo fim aos deveres conjugais. Só para eu colocar a cereja em cima do bolo. Entendi. Porque fica muito no declararam que elas querem divorciar, mas não teve a batida do martelo, você está entendendo? Sim. Não sei se vocês concordam. É só isso, o divórcio, os efeitos. Do divórcio, os efeitos. A única coisa que faltou seria... o estado civil divorciado, né? Do divórcio e falar sobre os efeitos, que é o estado civil, deveres conjugais, colocando isso, batendo o martelo, que é a partir que elas não... Naquele momento que eu falo ali que... Sim, as partes declaram que estão cientes das consequências do divórcio, declaram estarem firmes no propósito de pôr fim ao vínculo matrimonial, sem hesitação, recusando a reconciliação proposta. Isso, e passam a estar, portanto, com a presente escritura assinada, divorciados, correto? Com o novo estado civil de divorciados, pondo fim aos deveres conjugais. Ponto. Eu posso completar aqui no 35, dizendo que passam a ser divorciados. Passam a ser divorciados. Vocês estão entendendo ali? É o martelo, a batida do martelo. Falamos. Efeitos, então, divórcio. Efeitos, fim dos deveres, perfeito. Nome das partes, falei. Pensão alimentícia, falei. Bens, falei. Partilha, acordo amigável sobre bens. Houve isso? Não teve bens, mas eu falei da partilha. Declarações do advogado. Bem, eu contei que eles foram assistidos pelo advogado. Eu não coloquei um item expresso, assim, declaração de advogados. Mas eu acho que naquele momento eu coloquei assim, eu posso colocar que as partes foram orientadas por mim, por advogado, mas eu acho que sim. E obedeceram todas as regras da lei. Eu posso colocar essas declarações do advogado para enriquecer um pouco, né? A declaração do advogado, antes do final, né? Dizendo que as partes foram aconselhadas e elas estão cientes, etc. Os efeitos todos aqueles 3, 4, 5, correto? Declarações finais são essas do 3, 4 e 5 e o Elisafel. Ficou muito melhor, não ficou? Muito melhor. Muito melhor e mais fácil. A única coisa que eu tenho que lembrar, talvez, na minha colocação, é colocar um item assim, naquele 35, artigo 35, eu conjugar aquela ideia, deixar bem claro que eles passam, então, a se estarem, eles são com a escritura pública, divorciados e passam a ostentar o novo estado civil de divorciados, pondo fim aos deveres conjugais, e depois eu coloco as declarações do advogado. Correto? O que eu posso também... Esses efeitos, essa a única coisa que não tem na resolução 35, não está explícito, esses efeitos Não está explícito. Qual que é a declaração do advogado, professor? Você vai dizer o seguinte, que as partes foram aconselhadas, foram assessoradas e que foram cumpridas todos os requisitos legais e que estão todos de acordo e cientes dos efeitos do divórcio.
Ah, tá. Eu fiz assim, ó, passando a partir deste ato a constituir o estado civil de divorciados. Ótimo. Estando ato. a partir deste ato, ostentando o estado civil de divorciados. Ok, perfeito. Ótimo, Lorena. Isso é uma questão do seu estilo redacional perfeito. Ó, a gente começou um pouquinho mais tarde, então hoje a gente se alongou também um pouquinho mais tarde, porque antes a gente ficou ali na nossa discussão, né? Então, 2 horas são 2 horas sagradas. Eu só queria ver o seguinte, aí qual que é a nossa próxima aula? Vai ser que dia daí? Realmente? Dia 15? Então vamos lá. Então eu vou aqui encerrar a nossa gravação por hoje e vamos falar